Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista, Só lhe deu glória. É um privilégio participar com você desse encontro onde estudamos e aprofundamos o nosso conhecimento sobre a história da igreja. A igreja é uma realidade histórica que pode ser analisada sob uma perspectiva científica e objetiva. Ao examinarmos a história da igreja, devemos nos lembrar que existe uma única narrativa, a história da paixão e da salvação. E essa salvação está entrelaçada na história e é o que impulsiona a trajetória da igreja e do cristianismo. Quando discutimos a história da igreja, que tem como ponto de partida Cristo, o fundador do cristianismo, é importante ressaltar que não se trata apenas da salvação. Você pode perguntar, como assim, pastor, não se trata da salvação? O que se inicia com Cristo não é apenas a salvação, mas sim a revelação do plano salvífico, que abrange todos os tempos, lugares e pessoas. Tudo o que ocorreu antes da história aponta para Cristo Jesus, e tudo o que se desenrola após ele na história começa com Cristo e com a cruz. Quando falamos da história da igreja, nos referimos à história do povo de Deus em seus diversos aspectos de registro e narração. É nesse contexto que Jesus surge como uma figura histórica vivendo na Palestina judaica do primeiro século. Ele nasceu em Belém da Judéia e foi criado em um pequeno vilarejo chamado Nazaré, que se localizava a 5 quilômetros da cidade maior, Séforis. Estudos arqueológicos demonstram que a região da Galileia, onde Nazaré estava inserida, era bastante povoada e uma grande parte já era urbanizada. Muitas pessoas têm uma imagem equivocada de que Jesus nasceu em um ambiente rural e foi criado em um contexto camponês, mas essa visão parece ser uma distorção influenciada pelo helenismo. Jesus nasceu em um contexto urbano. Outro ponto interessante a considerar é que não é possível estabelecer com exatidão o ano do nascimento de Jesus, visto que não conseguimos determinar o ano zero da era cristã. Uma construção que ocorreu séculos após o Império Romano e a Igreja Romana. Além disso, não havia registros formais de nascimento na época. Quando Jesus nasceu, a sua existência passou despercebida, como a de qualquer outra pessoa ou criança. A importância histórica de Jesus começou a se afirmar cerca de 30 anos após o seu nascimento, com o início do seu ministério público, seus milagres, ensinamentos e, fundamentalmente, sua morte e ressurreição. Existem várias narrativas posteriores escritos, incluindo relatos sobre o seu nascimento. Embora essas histórias tenham sido construídas, não é viável datar o nascimento de Jesus. Você pode se perguntar, então como definimos a data do nascimento de Jesus na ausência de registros? Fazemos isso a partir da data de sua morte, que é um aspecto central de seu ministério. A morte de Jesus ocorreu em um período próximo entre o ano 27 e 34 depois de Cristo. Embora não possamos precisar a data exata de sua morte, sabemos que ele viveu aproximadamente 33 anos. Portanto, ao calcular, temos uma estimativa do ano do seu nascimento. Durante a infância e adolescência de Jesus, é importante notar que, devido ao contexto da época, ele não teve a oportunidade de estudar em uma escola superior com um rabino ou um mestre. Contudo, ele recebeu a formação básica como aos jovens judeus de sua região, na Galileia. É provável que tenha frequentado uma escola de leitura da Torá que operava ao lado das sinagogas, onde aprendeu a ler e teve contato com as escrituras, incluindo os profetas. Não devemos esquecer que Jesus era um menino judeu, que cresceu mergulhado no conhecimento das escrituras, tanto na sinagoga quanto sobre a orientação de sua mãe. Às vezes, quando ele cita as escrituras, podemos pensar que tinha uma revelação especial, mas isso é resultado do seu estudo e aprendizado enquanto criança. Não descartamos sempre a revelação do Espírito Santo. Além disso, podemos concluir que Jesus utilizou expressões como Talita Cumi, Eli Eli lama sabachthani, o que nos mostra que ele também falava aramaico, até do grego. Ao investigar sua provável profissão, percebemos que Jesus pode ter sido artesão de madeira antes de iniciar o seu ministério. No contexto da época, a profissão de carpinteiro era de grande importância,
uma vez que a madeira era a principal matéria-prima para diversas construções. Assim, é possível que Jesus fosse conhecido em Nazaré como um habilidoso artesão de madeira, cuja atividade proporcionava sustento tanto para ele quanto para sua mãe, Maria, e seus irmãos, o que demonstra uma certa autonomia econômica e social. Dessa forma, não podemos classificá-lo como parte da categoria dos mais pobres, já que ele trabalhava para garantir o seu sustento e possivelmente continuando a profissão de seu pai. Também podemos afirmar que Jesus foi um mestre itinerante, com origem na região do Lago da Galileia, abrangendo claramente esses dois grupos sociais. No próximo vídeo, continuaremos a respeito do aspecto da pessoa de Jesus Cristo e principalmente a respeito do seu ministério na região da Galileia e da Judéia. Até lá, que Deus abençoe e continuamos estudando a palavra de Deus.